Primeiro, sejam muito bem-vindos todos. Acho que muitos de vocês sabem, mas no último dia 4 de junho a Endeavor comemorou 20 anos aqui no Brasil. E a gente tinha, por ser uma data tão especial para a gente tinha planejado fazer um encontro de empreendedores Endeavor exatamente nesse fim de semana, então que começaria hoje em Foz do Iguaçu, só que os planos mudaram, né? E a gente tem visto exatamente por conta desse contexto novo como o propósito, os valores que fazem a gente ser Endeavor, vocês serem Endeavor ficam tão fortes. E dá para ver com muita clareza da forma com que vocês têm reagido a essa crise, criado novos produtos, mudando o roadmap, fazendo várias adaptações no negócio de vocês, e até por esse mindset de vocês giving back mais do que nunca. E a gente sabe que essa recuperação ela tem que ser coletiva e que ela precisa de boas lideranças tomando a frente, sendo exemplo pelos valores certos, pelos valores que a gente prega. E por isso que a gente fez tanta questão de manter esse encontro para, de fato, fortalecer esses vínculos que fazem essa comunidade de empreendedores Endeavor ser tão forte. Então, a gente queria que vocês fossem muito bem-vindos aqui e queria principalmente agradecer ao Guilherme, que mesmo não estando lá em Foz do Iguaçu, topou manter essa agenda com a gente para dividir um pouco da história dele com vocês. Então, queria passar a bola para a Camila, que vai introduzir o Guilherme e moderar a discussão aqui com a gente. Bom, boa tarde a todos. Mafê já disse tudo. Acho que a gente quis marcar a data. A gente estaria em Foz do Iguaçu agora. Não sei se era exatamente nessa semana ou na semana passada. E acho que nada mais justo do que a gente estar reunido, pelo menos, nem que seja virtualmente, fazendo o que a gente faz de melhor, que é trocar experiência, trocar boas práticas e aprender uns com os outros. Acho que essa é a essência da Endeavor e ela nunca esteve tão viva. E vamos fazer render essa hora que a gente tem aqui com o Guilherme. Então, Guilherme, muito obrigada por ter aceito esse convite. Espero que seja o começo de uma trajetória sua mais próxima da Endeavor. A gente tem algumas perguntinhas que a gente já coletou antes, mas vou começar para você contar um pouquinho só. Todo mundo já conhece a sua trajetória, então acho que a gente não precisa fazer disso um momento longo, mas acho que deixar para você fazer seu opening remarks aqui, contar um pouco do momento atual da XP e, em especial, já vou emendar um tema, né, que é só para ir explicando, que é essa questão do anúncio da XP de migrar para um trabalho home office pelo menos até dezembro e estudando um trabalho remoto permanente, que acho que diz muito sobre o momento atual. Então, já começar ouvindo um pouco a sua opinião sobre o momento que a gente está vivendo hoje, como isso muda o seu mindset em relação à XP. Bem-vindo. Bom, obrigado novamente pelo convite. Também não sei tudo, mas o que eu souber, eu vou compartilhar com enorme prazer. Bom, sobre a XP do momento, né? A gente abriu capital há 6 meses atrás na Bolsa Americana. A gente teve um crescimento bastante grande nesses anos todos, né? Vocês conhecem um pouco da história. Eu comecei a empresa com literalmente R$10 mil no bolso e a gente só foi ter sócio 10 anos depois, em 2010, quando entrou um fundo britânico como acionista nosso. E a gente, aos pouquinhos, foi juntando, a gente foi linkando os pontos e foi deixando a empresa cada vez mais consistente, né? A gente, quando abriu o capital lá fora, a gente estava buscando naturalmente o capital e, acima de tudo, se conectar com pessoas que pudessem ser nossas sócias a longo prazo e que pudessem ajudar a gente a encontrar os atalhos, né? Então, entre abrir capital aqui e lá fora, a gente achou que lá fora era mais inteligente por ter investidores que já passaram por coisas que aqui ainda não aconteceram. Então, essa foi a maior intenção. Foi um baita sucesso a nossa oferta lá fora. E olhando um pouco de futuro, assim, a concentração bancária no Brasil é muito grande, né? São basicamente 5 bancos que dominam o sistema financeiro brasileiro. São mais ou menos R$9 trilhões investidos no Brasil, como um todo, de pessoa física e pessoa jurídica, 90% disso dentro desses 5 bancos, basicamente. E nosso market share é de 5%, a gente vem crescendo ele ao longo do tempo, mas a gente ainda é pequeno, né? A gente teve um crescimento grande porque a gente não era nada, mas quando a gente compara com os bancões, ainda tem muito espaço. E
em boa parte, eu diria que isso aconteceu porque a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta, né? O Brasil nunca administrou bem as contas públicas, por conta disso, o CDI sempre foi muito, muito elevado. E por conta disso, o brasileiro nunca teve que aprender a investir, né? Até por isso que a gente sempre se intitula super conservador, né? Conservador porque era bom ser conservador, né? Era bom comprar CDI, você tinha o melhor dos mundos, né? Alto retorno, alta liquidez e baixíssimo risco. E esse ambiente mudou, né? Cada vez mais o Brasil colocando as contas públicas no trilho, e aí veio a epidemia, a gente tem um juros nunca visto antes na história. Isso naturalmente acelera muito o nosso crescimento, porque, de novo, muda a mentalidade de confiar no banco, no gerente, na poupança, no CDI. Então, acelera essa desbancarização e a gente está super animado, né? A gente acha a gente tem certeza, aliás, que a empresa só está começando e que a gente vai ter um grande oceano azul pela frente ainda. Sobre a epidemia, assim, a gente acabou tendo no começo era um grande azar, né? A gente teve, aliás, eu achei que era um grande azar, a gente teve o segundo caso de Covid no Brasil, né? E isso obrigou a gente a agir muito rapidamente. A gente teve que botar a empresa toda de casa muito rápido, em menos de uma semana, 90% da empresa estava em casa, né? No começo, por mais que você seja uma instituição financeira e você treine muita coisa, né? Você não treina para colocar a sua empresa inteira em casa. Eu até assim, mesmo sendo super otimista, eu balancei um pouco no começo, mas em pouco tempo a empresa foi se adaptando muito bem e hoje eu diria que a empresa está melhor do que ela estava antes da crise. A gente está mais organizado, a gente consegue garantir agendas mais eficientes como um todo. Tudo começa na hora, tudo acaba na hora e seria um desperdício não aproveitar essa crise, né? A crise ela sempre traz 1000 oportunidades, né? Você tem que só manter a cabeça aberta e agir, né? Você não pode nunca ficar querendo encontrar culpado que não seja você mesmo. Então, age, se mexa, né? Empurre o seu carro que você vai descobrir coisas novas. E a gente decidiu que a gente não ia voltar mais. Aliás, a gente vai voltar num formato diferente, né? Naturalmente que a gente vai continuar se encontrando, mas a gente vai conceber um novo tipo de empresa, que é uma empresa que a gente chamou de um conceito XP Anywhere, ou seja, as pessoas vão poder trabalhar de casa ou de onde elas quiserem e a gente vai ter um ponto de encontro, que é a Vila XP, que vai ser um lugar no interior e vai ser um lugar super ligado à natureza, com muitas quadras de esporte, com baita hotel, com restaurante, enfim, um lugar onde a gente possa se integrar, possa trocar melhores práticas, possa fazer treinamentos, possa se inspirar acima de tudo. E esse ambiente é um ambiente onde as pessoas vão lá um dia na semana, 2 dias na semana, mas a empresa será descentralizada a partir de agora. Então, com isso, a gente consegue ter a capacidade de gerar mais qualidade de vida, né? O nosso time hoje se sente, mesmo ainda preso em casa, as pessoas sentem que tem mais qualidade de vida, sobra mais tempo, conseguem aproveitar mais a vida, ficar próximo da família e etc. E pessoas com mais qualidade de vida, mais felizes, que entregam mais resultado. A companhia vai ter uma queda importante das suas despesas, né? Porque uma coisa é você ter 25 mil metros quadrados na Faria Lima, outra coisa é você ter uma sede no interior. E acima de tudo, a gente vira uma empresa capaz de contratar as melhores pessoas do mundo, né? Hoje, quem quiser vir trabalhar com a XP, você tem que trabalhar num raio de 5 quilômetros da Faria Lima, e senão a sua vida fica ainda mais difícil. Então, qualquer pessoa que não seja daquele quadrado ali nosso é um desafio. Então, importar gente de Porto Alegre, de Brasília, de Recife, de Palo Alto, de Tel Aviv, é um desafio. Então, a partir de agora, não. Então, isso dá para a gente uma escala nunca vista antes na história da empresa. Então, a gente está bem animado com esse formato. Espero estar na Vila daqui a 1 ano e pouco, mais ou menos. Bem legal. Você já respondeu as duas. Já é uma questão mais permanente do que algo pontual olhando para a crise, né? Vão ter algumas exceções, naturalmente, né? Tem algumas áreas muito específicas que vão ter
algumas rotinas específicas, mais dentro do formato anterior, mas eu diria que, como um todo, a empresa vai ficar muito mais descentralizada mesmo. Assim. É difícil dizer se o formato nosso se encaixa a todo tipo de empresa. Eu diria que quando você já é uma empresa que tem uma cultura muito forte, muito consolidada, você já tem os líderes certos na posição certa, quando você já é uma empresa mais digital, sem dúvida nenhuma, isso fica muito mais fácil. Então, aquela empresa que não tem tanto ownership, né, que é mais uma multinacional, acho que tem um desafio maior em você tomar o risco de ir nessa direção. Né? A gente sempre gostou de aproveitar oportunidades. Né? Eu sempre gostei de crises, né? Como empreendedor. Né? Obviamente que eu não quero que ninguém morra em crise de saúde, óbvio isso, né? Mas quando você tem uma crise, equivale a uma corrida de Fórmula 1 e começa a chover. Se começa a chover e tem piloto bom na pista, você consegue ultrapassar 10 carros naquela volta. Na pista seca, dificilmente você vai ultrapassar mais do que um carro na volta. Então, é isso, né? A chuva é a crise. Tem uma oportunidade hoje, abriu esse horizonte enorme pela frente e a gente conseguiu se adaptar rápido e viu que, para a gente, isso se encaixa muito, muito bem. E, como eu disse, o time está mais animado do que nunca. Então, assim, não tem por que a gente não continuar indo em frente. E a gente, assim, confesso que, como é algo muito inovador, não é impossível que a gente esteja errado, né? Mas a gente não se incomoda em errar e se tiver que voltar atrás, voltar novamente. Legal. Bom, gente, isso aqui, Guilherme, acho que você só te introduzindo para a dinâmica que a gente está bem acostumado já. Isso aqui é uma grande mentoria, então os empreendedores já mandaram algumas perguntas, vou tentar ir encaixando aqui, mas lembrem-se que também o chat está aberto aqui, se vocês quiserem ir mandando pergunta aqui, a gente vai agregando para fazer o melhor do tempo que a gente tem. O Cris da Xera perguntou se eles vão ser convidados para conhecer a vila quando estiver pronta lá, a Vila da XP. Imagino que sim, a gente faz uma próxima lá, então. Sem dúvida, vai ser um prazer. A gente já tinha na empresa o Tour XP, ou seja, quem quisesse visitar a empresa podia se inscrever e a gente é aberto ao público e a Vila XP vai ser ainda mais aberta, com certeza. Legal. Só para ainda não sair do ponto da crise, eu já pego o gancho da sua pergunta, André, mas qual foi o momento mais difícil que você viveu durante a XP? É uma pergunta que está aqui, né? Depois que ela já estava um pouquinho maior, obviamente, acho que os primeiros passos são sempre muito dolorosos, mas depois que ela já estava num tamanho um pouquinho maior, aqui a gente está falando com Scale Ups, né? Então, tentando levar a conversa para o momento atual dos empreendedores e como foi que você contornou a situação e onde estava seu mindset para não desistir, para superar esse momento? Olha, a fase mais difícil da empresa foi realmente bem no comecinho mesmo, quando você está tentando realmente empreender, né? Você só sente que você está empreendendo depois que você começa a ganhar dinheiro, né? Senão você se sente ali meio que dando murro em poder de faca. Então, ali foi uma fase bem difícil, mas eu acho que aquela fase era uma fase empreendedora, assim, bem no comecinho demais, né? Assim, avançando um pouco mais, eu diria que a segunda fase mais difícil foi entre 2008 e 2010, que foi quando a empresa já tinha ganho tamanho e eu comecei a perceber que as pessoas que tinham... Mais ou menos. Quantos funcionários, mais ou menos, você estava? A gente devia ter uns 150 funcionários, talvez um pouco mais, uns 200 no máximo. E assim, até aquele momento, a empresa que tinha chegado até ali tinham sido as pessoas que haviam se juntado comigo no começo, e todas eram super comprometidas, foram super importantes até aquele momento, mas tinha que mudar, porque o time já não estava mais se encaixando. A empresa que cresce, que vai crescendo ao longo do tempo, é importante que as pessoas consigam ter a noção de que elas precisam se transformar, né? Então, a cada 2, 3 anos, infelizmente, você vai ter que ser um outro executivo, né? Você vai ter que adquirir outras características, você vai ter que ser um outro líder, você vai ter que adquirir outro know-how. E tem pessoas que conseguem, tem outras que não, né? Então, naquele momento, eu comecei a perceber que eu não estava com o time correto, por mais que fossem pessoas que haviam começado comigo e que eram meus amigos, né? Eu tinha que tentar mudar aquilo, né?
eu era o comandante da empresa, era o CEO, e eu diria que toda empresa fala que é meritocrática, né? Meritocracia é algo que, na minha opinião, tem que ser verdadeiro mesmo, né? Inclusive comigo próprio, né? Eu sempre digo na empresa que o que me deixou à frente da empresa não foi eu ter começado a empresa, foi a empresa ter dado certo. Se não tivesse dado certo, certamente meus outros sócios iam ter me convidado a sentar no banco de reservas. Então, naquele momento, eu tive que fazer mudanças importantes na empresa e uma boa parte das pessoas que iniciaram comigo tiveram que sair. Então, isso foi bem difícil, né? Mas uma outra coisa que eu acabei comentando aqui por alto, né? Eu diria que na trajetória de longo prazo, essas transformações que a gente é obrigado a fazer são difíceis, né? Então, assim, teve um momento ali um pouquinho mais à frente, já em 2010, 11, quando você é pequenininho e você vai crescendo, é fundamental que você seja centralizador, que você seja executor, né? Porque não tem tanta gente assim, não tem tanto dinheiro, então você tem que meter a mão na graxa, né? Mas depois de um tempo, se a tua empresa vai crescendo, você começa a ter gente embaixo de você, você tem que virar um líder, você tem que aprender a atingir metas através das pessoas, né? E ali eu tive uma dificuldade grande nessa fase onde eu era centralizador ainda, eu tinha um time que eu não achava que era o adequado naquele momento, tive que mudar e simultaneamente tive que aprender a delegar. Então, ali eu senti que foi uma outra fase bem difícil da empresa, mas quando você começa a sentir que você tem de fato pessoas melhores do que você naquela posição que elas ocupam, e você percebe que muitas vezes existem caminhos que não são exatamente aqueles que você seguiria, mas que no final chegam no mesmo lugar, né? E muitas vezes o empreendedor ele quer que as pessoas que são lideradas por ele sigam o caminho dele, né? E isso não é uma verdade, né? Então, aprender a delegar, aprender a deixar o time errar, aprender a fazer coaching, aprender a fazer as perguntas certas e não trazer as respostas corretas é uma forma de você ir amadurecendo, de fato, você ganhar escala, né? Então, ali foi um marco importante, porque foi um momento onde eu montei um time que eu de fato tinha mais confiança e aprendi a delegar para que realmente a gente tivesse escala. Legal. Obrigada por compartilhar. Tem muitos temas, a gente está vivendo um momento difícil, acho que está na hora da gente sair da visão só de crise, de dificuldade, e falar mais de oportunidade, que eu acho que é onde a cabeça de muitos dos empreendedores estão aqui, né? Oportunidades de M&A, oportunidades de acesso a capital. Acho que veio muitas perguntas relacionadas a fundraising, a M&A, etc. Acho que a gente vai explorar, tentar navegar um pouco nessa trajetória, mas antes de falar de IPO, que eu acho que chegaremos lá, só olhando um pouco a sua experiência com estruturação de time para realizar M&A e quais são os pontos principais que os empreendedores devem se preocupar, e até olhando para a oportunidade de agora, né, o momento que a gente está vivendo, como você está enxergando isso, o que você pode compartilhar de aprendizados sobre esse ponto? Dizer M&A no sentido da empresa comprar empresas, da XP comprar empresas que possam fazer ela ser melhor, né? Sim. Bom, existem dois tipos de M&As, né? Aquele M&A que você compra a empresa e você não traz ninguém, né? Você acopla aquilo em você e você não está preocupado você está menos preocupado com as pessoas, enfim, uma pessoa ou outra, né? Você é mais uma ferramenta, é mais algo que simplesmente acopla ali. E tem o M&A complexo, né? Que é o M&A onde você realmente tem que juntar um grupo de outras pessoas que naturalmente tem outra cultura, né? Nenhuma empresa tem a mesma cultura, né? Isso não existe, né? Você pode ter culturas semelhantes. Ali é um processo mais difícil mesmo. Então, acima de tudo, é super importante você ter um business plan que você saiba que mesmo que tudo dê errado, é um bom negócio, né? Então, a gente sempre usou esse método, né? Olha, assim, mesmo que dê tudo errado, é um bom negócio. Então, tá bom, então a gente vai em frente. Então, a gente quer dar, assim, enquanto são aquisições importantes, a gente quer dar tiros sempre muito certeiros. Acima de tudo, garantir que esse time que está entrando, eles vão receber uma boa parte do que é o preço da aquisição ao longo dos anos, é um processo de earn-out,
e boa parte desse dinheiro é pago em ações da própria XP. A gente sempre fez assim, que garante que a pessoa continue comprometido, né? Continue com aquele mesmo tesão que fez com que ele tivesse sucesso até aquele momento. E acima de tudo, abrir o kimono, né? Abrir o kimono e mostrar quem é você, quem é a sua cultura e ter certeza que tem uma química ali com o pessoal, né? Se você sentir que o cara tem um bom negócio, mas que o cara é intragável e que não combina com você, você vai comprar um problema, né? Não vai dar certo. Então, eu diria que essas são talvez as dicas mais importantes que a gente sempre adotou. A gente fez muito M&A, a gente fez mais de 25 M&As nos últimos 10, 12 anos. E, assim, todos foram... Oi, desculpa. Eu vou deixar você terminar e eu só fazendo um follow-up dessa pergunta. Não, e todos foram super certos, assim. A gente sempre foi muito racional, né? Então, assim, é comum que muitas vezes você quer comprar um concorrente, mas você vai um pouco mais do coração e não faz tão bem a conta, né? Não faz tão bem o dever de casa. Então, realmente é importante construir um cenário conservador, né? Lógico que é bom conhecer o cenário moderado, o esperado, o otimista, mas se baseia sempre naquele mais conservador possível, porque você vai saber o que é o seu pior cenário e faz conta na ponta do lápis. Garante a cultura que a sua chance de dar um tiro certeiro é muito grande. E saindo de um tema mais conceitual para um tema mais prático, como que é a sua área mesmo de M&A dentro da XP, como ela é estruturada, como vocês fazem esse processinho aí para escolha de deals e esse momento do dia 1 mesmo que uma aquisição é feita. Então, se você puder até dar um exemplo mais prático mesmo para ajudar quem está pensando nesse tema, acho que Bom, vale. a gente tem, assim, como a empresa está maior hoje em dia, aparecem muitas coisas, né? Tem hoje 3, 4 pessoas que ficam à frente desse núcleo nosso. E a gente tem uma reunião, tem um comitê que são 6 pessoas que se encontram mensalmente e todas as áreas da empresa a gente dá muita liberdade, a empresa é muito horizontal, então todos os times que entendem que tem um concorrente que possa fazer sentido a gente avaliar, ou então algum projeto que seja complementar a gente, chega nessa área e esse comitê faz a curadoria do processo. E aí, a partir dessa dinâmica, a gente começa a abrir conversa. Então, sempre tem 10, 20 conversas andando em paralelo e a maior parte delas acaba não dando em nada, mas é assim que a gente faz com que a gente fique próximo desse ecossistema de empreendedores e vá sempre complementando o nosso negócio, né? A gente fez nas últimas 2 semanas, a gente fez 2 M&As importantes, né? Mas eu sempre gostei de fazer, assim, talvez essa palavra seja um pouco rude, né? Mas eu sempre gostei de fazer M&A de pessoas, né? A prioridade nossa, por mais que a gente tenha feito muito M&A, sempre foi crescer no orgânico, né? Então, é importante que você, como empreendedor, tenha uma avenida que, por si só, possa andar sozinha, né? Então, a gente está focado no orgânico, mas a gente tem cabeça aberta e sempre olha para os lados. Mas o M&A que eu sempre gostei foi buscar pessoas hiper talentosas que possam se juntar com a gente, possam se juntar à nossa empresa e fazer com que o orgânico fique cada vez melhor, né? Muitas vezes isso é muito mais, aliás, isso é muito mais barato do que você comprar uma empresa, muito mais rápido, né? A negociação é mais fácil e você já nasce do jeito certo, né? E só para fechar bem rápido, qual é o seu nível de envolvimento, né? Então, versus esse time. Então, até onde você vai? Porque aqui, né, estamos falando com muitos CEOs. Então, qual é o seu pedaço e qual é o pedaço de quem toca a área? Assim, meu pedaço é dentro desse comitê, assim, nada aprofunda se a gente não der o go ahead. Então, assim, tudo que está começando e que a gente está aprofundando e que a gente dá o próximo passo, opa, chegamos aqui, a coisa realmente é boa, a gente validou com as áreas internas, então até esse processo eu entro a fundo e depois que entra toda a negociação eu fico fora do processo e a gente já tem toda a dinâmica de como é que a gente faz a negociação, quais são os conceitos de earn-out, até que prazo a gente garante que seja um bom retorno para a XP e etc. Então essa parte toda eu saio do processo e no final eu entro
só para brindar a conclusão do deal. Legal. Falando um pouco agora do outro lado, né? Acho que veio a pergunta aqui dos seus principais aprendizados, como foi essa negociação com o Itaú, né? Que é uma baita empresa e que era concorrente. Como foi essa negociação e o que você pode compartilhar de aprendizado, né? O que fazer, o que não fazer, enfim. Acho que trazer um pouco o outro lado agora da história. Bom, sobre Itaú, assim, muita gente ainda não compreende o que a gente fez lá atrás, né? Até porque o Itaú é um dos nossos maiores concorrentes, aliás, é o nosso maior concorrente, sem sombra de dúvida. Mas eu sempre digo que empreendedor ele tem que ter, é importante que ele tenha os pés no chão e nunca seja corajoso, né? Não existe empreendedor super-herói. Se ele adotar esse modus operandi super-herói, ele vai se dar mal mais cedo ou mais tarde. E a gente abriu capital na Bolsa Brasileira há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, que foi quando o Itaú se aproximou da gente e tentou nos convencer a não fazer isso. Falou, olha, eu acho que eu posso ser um sócio melhor do que o mercado. Eu confesso que no começo eu achei que era mais espionagem do que uma vontade genuína de querer ser nosso sócio. Mas a gente foi aprofundando e etc. E a gente ficou desconfortável porque, de novo, explicar que o seu maior concorrente é teu acionista, né? Você tem que gastar muita saliva, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele capital, além do capital, querendo buscar credibilidade, né? Uma empresa de investimentos vive muito disso, né? Você pode ter um produto maravilhoso, pode ter um time brilhante, mas você tem que ter credibilidade, né? E a gente achava que abrir capital era bacana, mas ter o Itaú assinando embaixo, por mais que todo mundo que investisse no Itaú conseguisse investir melhor com a gente, ninguém duvida que o Itaú é um banco de credibilidade, né? E foi assim que a gente fez o deal. A gente vendeu 49% da empresa. Assim, eles não teriam nenhum tipo, aliás, não tem nenhum tipo de interferência na empresa. São simplesmente sócios investidores. E assim, a negociação foi bem dura, foi bem difícil, acima de tudo, porque nesses M&As maiores, eu até aquele momento eu entrava diretamente nas operações, né? E ali foi um grande aprendizado que se possível os empreendedores, né, o CEO, o fundador, ele tem que tentar. Foi o Guilherme que travou, né? Vocês estão me ouvindo? Foi. Na hora. Eu travei ou eu tô aqui ainda? Voltou, agora voltou. Estava lá. Ele tem que tentar, e aí você não vai. Eu falei até onde? Eu fiquei falando mais aqui depois. Que os empreendedores, na hora do M&A, tem que ir alguma coisa. Então, no final, os empreendedores, se o empreendedor ele não deixa, é importante que ele se afaste e ele deixe os advogados eles se entenderem, ele fique muito por alto, porque desgasta muito a parte emocional. Você naturalmente você tá lidando ali, no caso do Itaú, eles têm um time de negociação, todos formados em Wharton, Harvard, MIT, então todas as técnicas que te colocam pressão e que no final você talvez ceda mais do que devesse. E então, assim, foram 6 meses muito intensos. E a gente só foi saber, em paralelo a gente seguia com o IPO e ao mesmo tempo a gente estava negociando com eles. A gente não tinha certeza que a gente assinaria com eles até o último dia, literalmente. E assim, meu grande aprendizado ali foi isso que eu falei, foi aprender em negociações maiores, você colocar um time que possa te representar e você ficar eventualmente aparando arestas de cima, porque um time que só faz isso da vida vai conseguir negociar melhor do que você, por mais que você seja um belo negociador, né? Então, a gente assinou com o Itaú, se não me engano, na quarta-feira, e no sábado anterior a gente havia aberto a operação. Então, foi bem confuso. E a gente abriu no sábado, a gente decidiu que a gente não ia querer mais seguir em frente. O Itaú, naquele momento, tinha botado uma condição que era nova, que era uma novidade na mesa. E, assim, como eu falei, a gente disse, olha, para a gente chega, a gente não quer mais
mudar combinados e dizer assim, agradeço a todos vocês, mas a gente vai sair da mesa, e a gente saiu da mesa. E a gente voltou a negociar domingo de noite, enfim, a turma acabou cedendo aos nossos pontos, e aí a gente ficou três dias sem parar, foi literalmente 24 horas por dia, 22 horas por dia, numa sala de reunião para fechar os contratos finais e anunciar na quarta-feira. Eu me lembro que na quarta ou na quinta-feira, no dia seguinte, eu estava embarcando para o nosso IPO em Londres, que a gente ia começar o nosso roadshow. E foi um dia antes, assim, aos 44 do segundo tempo. Bem legal, obrigada por compartilhar. Falando de negociação, acho que todos aqui, ou a maioria, vive essa relação de amor e ódio bem intensa com fundos. Então, eu queria ouvir um pouco a sua... veio uma pergunta aqui, que é o que de relevante os fundos ajudaram na XP, como era essa relação. E estão perguntando em especial da DA, mas acho que fica à vontade para dar uma visão mais ampla. Olha, eu tenho sócio fundos há 10 anos. Né? A gente teve a Act como sócia nossa por 6 anos e a DA já é sócia nossa há 8 anos. Já. Minha relação com eles foi sempre maravilhosa, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Mas, de novo, a gente fez uma negociação que para a gente sempre deixou claro que quem estava no comando da companhia éramos nós. A gente nunca aceitou nenhuma cláusula que pudesse tirar a nossa liberdade. Então, isso é um ponto que todo mundo tem que estar super atento, né? Evidentemente que todos os fundos eles vão tentar criar uma governança que seja cada vez mais pró-fundo e menos pró-empreendedor. E, no final, assim, a minha opinião é que é importante que o empreendedor tenha a liberdade que ele sempre teve, né? Naturalmente, por respeitando essa governança nova que vai ser concebida e sempre sendo uma pessoa aberta para escutar feedbacks desse novo sócio. Mas, como a gente sempre foi uma empresa que entregou muita performance, né? A gente nunca teve nenhum fundo enchendo o nosso saco, né? Então é importante isso. Você começa a ter problema com o sócio quando você não está indo bem com a empresa, né? Mas a nossa empresa, graças a Deus, sempre foi muito bem. Tiveram poucos momentos ali onde a gente ficou um pouco mais instável. E, assim, eu diria que os fundos, assim, todos eles falam que vão te ajudar muito, né? Que vão te ajudar, que vão te botar na cara do gol e tal. E acho que é super importante, mais importante do que a marca do fundo, né? Porque muitas vezes a pessoa se prende, não tem aquele fundo que tem a marca XYZ e tal. Você tem que gostar muito da pessoa que está à frente do teu deal, né? Então me perguntaram sobre a DA. A gente não fechou com a DA porque era DA. A gente fechou com a DA porque a gente tinha gostado do Martin Escobari, que é uma pessoa fora de série e assim, vinha com insights muito importantes, trocava ideias muito boas com a gente, fazia boas perguntas. Porque no fundo é isso. No fundo não é um CNPJ que está por trás, é um CPF. Você vai lidar com o CPF, você não vai lidar com o CNPJ, né? Então, quem é esse CPF? Que experiência essa pessoa tem? Qual é o tamanho do cheque que ele vai colocar com você? O quão comprometido ele está para que esse projeto seja um sucesso? E, assim, não que com a Act a gente não tenha tido isso, foi também espetacular. A gente fez o deal com o Shu Kong, que inclusive toca o nosso fundo de private equity hoje em dia. Mas o Martin, um cara espetacular e sempre muito construtivo, né? É importante que o fundo tenha consciência de que ele tem que te fazer as perguntas certas, mas ele não pode interferir. Então, assim, o Martin sempre adotou essa postura, né? Por mais que ele discordasse, ele fazia as perguntas e fazia a gente pensar, né? Mas no final a decisão sempre foi nossa, como tem que ser mesmo, né? E acho que dessa forma cada um sabe o seu quadrado e a gente se entende. Outra coisa bacana é realmente você pegar um CPF bom, né, uma empresa que esteja comprometida com você. Se você tiver essa necessidade, né, assim, os fundos ajudam muito a te trazer melhores práticas, né, a te apresentar gente no mundo ou até no Brasil que possa te ajudar a ser melhor, né, a aprender coisas que talvez você não faça tão bem. Né? E, acima de tudo, eles trazem uma governança que provavelmente você, como empreendedor, ainda numa fase intermediária, você não tem. Então, eles te ajudam a montar um conselho, te ajudam a ficar mais organizado e tal. Então, isso é um outro ponto que, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante.
Legal. Já emendando nisso, a gente estava falando um pouco desse desafio de negociação, mas uma vez que você tem sócios, né, sócios investidores, tem um conselho, veio aqui uma pergunta do Tomás, que é o que fazer e o que não fazer, né? Então, quais são os aprendizados e olhando mais para do's and don'ts dessa relação de conselho e relação de investidores? Bom, do's and don'ts. Olha, assim, eu sempre cuidei dos investidores e do conselho como se eles fossem parte integrante da equipe, né? Lá na empresa, salvo coisas extremamente específicas, né? Algum deal específico ou coisas desse nível, tudo é muito transparente, né? Então, é importante que você consiga gerar a menor simetria possível de informação entre todas as pessoas que participam do seu conselho, né? Então, jogar limpo, jogar transparente, deixar todo mundo na mesma página o tempo inteiro, é algo que ajuda muito, muito, muito. Sempre que você for tomar uma decisão importante, você compartilhar, embasando a sua opinião, de novo, é algo importante, mas sempre se mantendo aberto a escutar um feedback contrário, né? Então, assim, quantas vezes eu sentei com o próprio Martim, a gente vai dar uma guinada aqui importante, essa é a tese, né? Ele falava, pô, será que é isso mesmo? Martim, estamos confiantes, né? Então, ou seja, criar uma relação, é importante que a gente se coloque na posição do investidor ou do conselheiro, né? Trate ele como você gostaria de no final ser tratado. Acho que esse exercício faz com que tudo fique muito natural, né? Fique muito amistoso. Então, assim, eu diria que se você tiver uma postura de começar a criar nós contra eles, né? Aí ferrou. Acho que o que eu não faria nunca é isso. Eu de fato, trataria como se fosse teu sócio, teu irmão, criaria um nível de cumplicidade muito grande. De novo, é fundamental que no conselho estejam pessoas ali que vocês confiem, que vocês admirem. E de novo, agora, assim, conselho não é uma coisa para interferir no dia a dia, tá? Conselho é para lidar com temas de conselho, né? O dia a dia quem toca são os executivos. Então, né, só temas realmente, né, nível alto, você coloca no conselho, cria um grupo de WhatsApp ali onde você nunca deixa o conselho vendido em temas que são importantes e que vão impactar a imprensa e etc. E joga sempre transparente. Se você seguir esse caminho, eu diria que não tem erro. Legal, obrigada, Guilherme. Migrando um pouco de tópico para falar de IPO. A maioria dos empreendedores Endeavor, acho que no mundo inteiro ainda não tem capital aberto, a gente tem alguns casos no mundo de empresas que já abriram capital, mas com certeza muitos têm potencial para isso e pensam nisso. Então, olhando um pouco para o mercado de capitais, o nosso mercado de capitais, o quanto você acha que ele vai amadurecer para empresas de um tamanho menor, né? E do que a média das empresas que atualmente abrem capital, e também compartilhar um pouco a sua experiência com a abertura de capital da XP. Olha, sem dúvida nenhuma, o mercado de capitais do Brasil vai ficar aberto por um bom tempo. Sou extremamente otimista em relação a isso. Acima de tudo, porque mercado de capitais é basicamente taxa de juros, né? Então, no Brasil, são 9 trilhões de reais no sistema financeiro. Cultura do brasileiro é o CDI. O CDI médio foi 13%. O CDI dos próximos tempos vai ser próximo a 2%. Vai ter uma mudança de mix de produto de poupança, né? E aí, o mercado de capitais acaba sendo naturalmente quem mais se beneficia disso, né? Então, a quantidade de empresas que vão emitir dívida no mercado e a poupança da população vai começar a comprar debênture, criar ação de novas empresas, etc., é muito grande. Então, como eu falei anteriormente, uma taxa básica baixa de juros muda um país a longo prazo. Espero que a gente continue nessa direção, né? Aliás, a direção está correta, espero que a gente continue, né, seguindo essa derivada. Sobre o nosso IPO, eu confesso que eu sempre tive medo de abrir capital. Eu não ficava confortável, né? Porque eu me sentia muito responsável. Uma coisa é ter o Martim como sócio, outra coisa é ter a Actis como sócia, né? Tá todo mundo ali conhecendo o business, conhece os riscos.
Outra coisa é você ter o time lá dentro, que é teu sócio, que também é parte da engrenagem. Outra coisa é você colocar os teus amigos, né? Porque quando você abre capital, os teus amigos compram tua ação, né? Então, assim, eu me sentia muito responsável quando eu tinha esse pensamento, né? E eu sempre achei que era melhor, né? Desde que eu conseguisse um preço tão bom quanto, no começo buscar sócios que me deixassem com a vida mais simples, né? Porque abrir capital tem esse lado complexo, né? Que você vai ter que prestar conta ao mercado, você perde um pouco de foco, você tem algumas questões enfim, que tornam a tua empresa um pouco diferente. Eu sempre gostei de ir linkando os pontos, né? Vai um passo cada vez, né? Empreendedorismo é uma maratona de 1.000 quilômetros, então sem pressa, né? Sem pressa naquilo que pode esperar. Então eu fui linkando os pontos e só quando eu senti que realmente a empresa estava robusta mesmo, estava protegida, estava controlada, tudo que eu precisava ter na mão eu tinha, a gente foi adiante. Então foi essa estratégia que eu seguia. Eu me lembro que quando a gente fez o deal com o Itaú, todos os deals que a gente fez, se a gente tivesse aberto capital, o preço seria muito parecido. E eu diria que essa lógica ela existe até hoje, tá? Eu diria que qualquer empresa que vai, como você tem tanta abundância de capital no mundo, se você fizer um IPO, provavelmente você vai conseguir. Aliás, se você conseguir um investidor, provavelmente você vai fazer você vai ter esse investidor no mesmo preço que você estaria se listando. Aí a pergunta é onde é que você acha que você vai ficar mais confortável? E aí cada caso é um caso, né? Eu me sentia desconfortável até porque eu tenho um negócio que, se eu fosse listado, o meu cliente que investe em XP também seria meu sócio. Então aquilo me incomodava, né? Me incomodava e não está ainda no estado da arte do ponto de vista de controles, né? Como eu mencionei anteriormente. Então eu fui amadurecendo até de fato ter certeza absoluta que esse era o caminho. Mas depois que você está maduro, né? Depois que você já tem escala e tal, é muito bom. Assim, eu estou extremamente feliz em ter feito o IPO. E a pressão do mercado, ela te ajuda muito, né? Te ajuda a melhorar em todos os aspectos. Como tem muita gente que vira teu sócio, você acaba se conectando com investidores mais diversos do mundo, né? No caso nosso, ainda mais por estar listado na Nasdaq, né? Então a gente teve a oportunidade de ter acesso realmente aos melhores investidores da Ásia, Europa, Estados Unidos. E essa turma realmente tem visão de longo prazo e te provoca, né? Então tem meia dúzia de investidores que eles entraram lá atrás no IPO com uma condição que era ter um jantar comigo a cada 3 meses, né? E são jantares muito construtivos, né? São jantares onde eles fazem o dever de casa e te colocam várias ideias na mesa que, sem dúvida nenhuma, tem coisa boa, né? Então, assim, ter muito sócio que se preocupa com você e que te traz ideia boa e você vai filtrando, né? Não tem como ser ruim. Você só tem que estar maduro para que você possa aproveitar essa oportunidade toda, né? A IPO é que nem você dirigir uma Ferrari naquela estrada enorme, né? Você pode acelerar que nem nunca acelerou. Você só tem que estar preparado, né? Se você não está preparado, você vai ter uma Ferrari, ter uma pista boa, mas você não vai conseguir acelerar tanto que você pode. Então, acho que essa questão que eu falei de avaliar o time, né? De repente ter um fundo anterior que vai te ajudando a ganhar alguns estágios, né? Talvez, vende um pouco menos, vende agora 10%, traz um sócio, amadurece, né? Sobe um degrauzinho na escala e aí, né? Se for o caso, adia o seu IPO por 2, 3 anos, né? Esse tipo de coisa nunca foi ruim, né? E a janela sempre vai abrir mais cedo ou mais tarde. Legal. Só fazendo um follow-up rápido nesse ponto, você acha que faz sentido listar aqui e nos Estados Unidos ao mesmo tempo? Depende, assim. A gente vai listar no Brasil muito em breve. A gente só não listou ainda a BDR porque BDR é só para investidor profissional. Desculpa, investidor qualificado. Então, isso não traria não traria liquidez para ação. Então, a dupla listagem acaba ficando sem sentido se BDR não for uma coisa mais aberta. Assim, a gente preferiu abrir lá fora.
N motivos. Lá fora você tem uma liberdade de governança maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a lei das ACIs não te permitem que você seja controlador da empresa com menos do que 25% do capital total. Lá fora você pode ter a super voting shares, que no extremo, com 1% da empresa, você controla o business. Então você tem um poder de alavancagem muito grande, né? Você tem mais espaço para que você faça diluição, faça primária, faça M&As do que aqui no Brasil. Então esse foi um motivo importante, né? Tem uma série de investidores que não estão presentes no Brasil, né? que acabam ficando lá fora. Então você acessa um outro bolso, né? Mas depende, assim, tem negócio que é mais bem compreendido no Brasil do que por investidor estrangeiro e vice-versa, né? Mas assim, abrir capital lá fora é mais caro, é mais trabalhoso, você tem que ter talvez um pouco mais de tamanho. Abrir no Brasil é mais simples, né? Então é importante entender a necessidade de cada empresa. Legal, obrigada, Guilherme. A gente está chegando nos nossos 10 minutos finais. Eu estou com uma listinha aqui de perguntas, então vamos tentar ser muito eficientes aqui nesses 10 minutos. Vou começar com uma pergunta do Gustavo, da Akio, que é como a XP executa a diversificação dos produtos. Então, como resolver o dilema de terceirização versus desenvolvimento interno? Olha, tudo que não é core business é terceirizado. Tudo que tem ferramenta pronta, consolidada, não faz sentido fazer dentro de casa. Tudo que é core business é feito dentro de casa. Então resumindo, é isso. A gente nunca vai montar um sistema que já tem funciona bem. É quase como, por que eu vou montar o Excel se o Bill Gates fez isso, né? Então, eu fui para o extremo aqui, tá? Mas, então, tudo que é core business e que tem, aliás, tudo que não é core business e que tem estruturas confiáveis que já fizeram, não tem por que a gente fazer dentro de casa. Ao mesmo tempo, tudo que não existe vai ser feito dentro de casa. E a gente usa, eventualmente, uma parte da equipe de consultorias para ajudar a gente a ter escala em alguns projetos específicos, mas a gente não gosta normalmente disso, né? Por toda a experiência nossa em terceirizar projetos que são do core business, sai mal feito e no final sai mais caro do que fazer dentro de casa. Beleza. Vocês avisam se tá respondido, tá, gente? Eu vou seguir. O Fernando da Sempre Sementes falou do seu livro, né? Comentou do seu livro e comentou que você descreve algumas situações desse modelo de partnership e ele tem estudado esse modelo. E aí só trazer um pouco da sua experiência na área e o que você talvez faria diferente ou que você evitaria nesse modelo. Olha, se eu tivesse que escolher uma única coisa que trouxe a gente até aqui, certamente foi ter montado a partnership, e você aprender a dividir para crescer é fundamental. Eu não chegaria aqui sozinho. Então, aprender a ser meritocrático, aprender a dividir com pessoas melhores do que você e alinhá-las com você a longo prazo é fundamental. A gente desde 2005 desde 2002 é uma partnership, né? Eu comecei a partnership da forma errada, eu tive que dar 10% da companhia para estagiária, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não podia efetivar ela. Então, nossa partnership começou para sobreviver, mas ao longo dos anos a gente foi concebendo um modelo que desde sempre a gente teve cotação, mesmo nunca sendo listado. Então, a gente montou um modelo que era mais ou menos o seguinte: a cada ano, a cada 6 meses ou a cada ano, a gente avaliava as pessoas que estavam entregando as suas metas, e todas as metas da empresa eram tidas como impossíveis, e a gente sempre fazia uma pesquisa de cultura, né, para checar através de pesquisa se as pessoas eram aderentes aos valores da companhia. E aí voltavam as avaliações todas, tinha um comitê lá de meia dúzia de pessoas que validavam quem deveria comprar nossa ação ou não, e quanto seria. E a nossa ação tinha preço, né? O preço era patrimônio líquido mais 3 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. Ou seja, era uma média móvel de 12 meses vezes 3 mais o PL da companhia. Então, essa era a nossa cotação mensal. Todo mês
fechava o nosso balancete e eu soltava o e-mail para a companhia inteira, mesmo para as pessoas que não eram sócios, avisando, olha, nossa ação esse mês caiu 3%, subiu 5%, porque essa era a fórmula. E aí, no final do semestre ou do ano, a meritocracia era em função daquele preço. Olha, você vai comprar agora a ação, a gente sempre financiou as ações em 3 anos a CDI, mas a gente sempre teve uma opção de compra sobre as ações das pessoas. Ninguém tinha put, mas a gente tinha call sobre todo mundo. Ou seja, a gente vendia as ações a um preço barato, a um preço muito menor do que seria o preço de mercado, mas a gente também tinha o direito de poder comprar da pessoa dentro daquele mesmo conceito. Mas se o PL e o EBITDA crescessem, naturalmente a ação ia crescendo, né? Então, isso foi fazendo com que a gente tivesse flexibilidade, né? Ou seja, a gente trazia sócios, mas ao mesmo tempo, né, você sabe que o sócio às vezes entra e ele pode ficar gato gordo, ele pode não continuar com a pegada que fez ele chegar até ali. E aí você tem que ter mecanismos, né, que não seja uma negociação caso a caso, para que você possa ajustar aquilo de forma muito transparente. Então, esse mecanismo de você ter o conceito da ação e você ter uma call sobre ele a qualquer momento, isso te permitia isso com muita flexibilidade. Então, eu diria que foi um modelo muito, muito vencedor. Eu faria tudo de novo. Boa, legal. Vieram algumas perguntas, obviamente, sempre, tema de gente, cultura é algo recorrente. Acho que você já falou que para crescer você precisa de gente, e o modelo de partnership não deixa de ser isso de alguma forma. Então, só vou emendar 2 aqui, que é, primeiro, essa questão do que você destaca hoje na sua política de gente da XP que te trouxe o sucesso que você tem hoje. E voltando um pouco no momento que vocês precisaram seniorizar o time, contratar executivo de alta gerência, né, mudar de patamar naquele desafio lá atrás que você comentou uns minutos atrás, como que foi rodar isso do ponto de vista de cultura? Então, como que foi não perder a cultura que você tinha construído? E aí, de novo, né, aprendizado, o que você teria feito diferente ou o que funcionou? Olha, o que a gente escolhe na empresa e todos os empreendedores que eu vi que deram certo, até os executivos realmente que também tiveram carreiras brilhantes em empresas, a gente busca pessoas que tenham um comportamento simples, né? Pessoas obstinadas e pessoas que aprendem rápido. Então, a gente está muito menos preocupado se a pessoa teve nota boa, se a pessoa tem currículo dela é A, B, C ou D. A gente quer medir isso. Quão obstinada essa pessoa é, o quão capaz ela é de acreditar num projeto, de acreditar em alguma coisa e de, independente de quantas vezes ela vai cair, ela seguir levantando, sacudindo a poeira e seguindo em frente. E aprender rápido, né? Porque ela não pode sacudir a poeira, seguir em frente e cometer os mesmos erros do passado. Então, esse mundo nosso tão moderno de hoje em dia, tão rápido, tão ágil, né? É menos importante aquilo que você aprendeu e mais importante a capacidade de você lidar com tanta variável ao mesmo tempo. Então, você ser mente aberta, né? Aprender rápido, é fundamental, porque você chegar lá no seu sonho grande não vai ser uma linha reta. Então, você tem que aprender a fazer o zigue-zague da vida. Então, esse é o comportamento que a gente busca nas pessoas. E por fim, assim, tão importante quanto é saber se a pessoa é aderente aos valores da empresa, né? Essa dica eu acho que é super importante. Tem empreendedor que talvez só entende isso muito mais adiante. Talvez se eu voltasse no tempo, 10 anos atrás, eu já estaria lidando melhor com esse tema de cultura, né? Teria me organizado melhor. É importante que você diga com muita clareza quem você é, né? Olha, você abrir o seu kimono e falar, olha, eu funciono assim, eu sou assim, e não são todos que vão gostar de mim, e não tem certo nem errado, mas eu quero aqueles que pensem da mesma forma do ponto de vista cultural, né? Por não que a gente não queira quebrar o pau lá dentro, a gente quebra o pau sempre, mas os valores que nos guiam são sempre os mesmos, né? No caso nosso, é sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. A gente quer pessoas que acreditem no impossível, que sejam mente aberta, né? Que convivam bem com o erro, com mudança de opinião, com estar sempre corrigindo a rota. E a gente detesta pessoas
que sejam pessimistas e que ficam apontando falhas e que não fazem nada. A gente quer pessoas que apontem falhas, mas que, acima de tudo, vão lá e corrijam, né? Então, isso é quem a gente é. A gente tenta checar se a pessoa combina com isso, se a pessoa é obstinada e aprende rápido. Se ela tem essas duas coisas, pode ter certeza que ela vai dar certo. Bem legal. Falando do sonho grande, então, para fechar, o Cris já até tinha mandado e já estava até no nosso radar aqui. Acho que falar um pouco olhando para frente, qual é a sua motivação? O que te motiva ainda? O que você quer construir? O que é esse sonho olhando para frente, né? O que te tira o sono ainda? Olha, eu acho que o empreendedor raiz, né? E assim, eu me considero um empreendedor raiz. Tem um empreendedor Nutella e tem um raiz, né? Eu sou aquele raiz mesmo. É aquele que ele sempre acha que dá para fazer mais e melhor. E que ele, no final, ele não quer chegar... Ele, obviamente, que ele tem as metas dele, né? Mas ele não pode parar, porque isso é a vida dele, né? Conquistar e fazer com que o salto em altura dele fique com um sarrafo cada vez mais alto é o que faz ele viver. E quando você se junta com pessoas que têm essa coisa dentro de si que é quase imparável, né? Eu diria que é assim, que é dessa forma que as mágicas acontecem mesmo, né? Óbvio que eu tenho que eu quero que o sistema financeiro vire de ponta cabeça, né? Você imaginar que tem 5 bancos em cima e talvez tenha gente logo embaixo, né? Como é que a gente consegue inverter essa pirâmide, né? Como é que a gente fica acima dos bancos? Como é que a gente... Eu tenho convicção hoje que todo o dinheiro que está investido dentro deles conseguiria ser investido melhor através de nós. Então, assim, já está claro onde é que a gente quer chegar, né? A gente só tem 5% de market share. Os bancos sempre ofereceram serviços caros, produtos ruins, atendimento, né, muitas vezes inapropriado, né? Dá para construir algo para realmente fazer uma diferença muito grande no segmento e, acima de tudo, inspirar o Brasil, né? Você vai vendo que dá para usar a tua empresa como uma forma de inspirar o Brasil, de fazer com que outras pessoas também acreditem nos seus sonhos impossíveis e que façam suas XPs em outros segmentos, né? Então, mas o sonho é não parar. O sonho é não parar e fazer cada vez melhor. Mais e melhor. Bom, a gente normalmente pergunta, eu não perguntei nas últimas calls, mas para você a gente normalmente encerra pedindo para o nosso convidado completar uma frase, que é empreender é... Empreender é atingir metas impossíveis através do seu time.